O Palmeiras volta a conversar com o Zenit da Rússia na tentativa de contratar o zagueiro Nino. O Verdão, que no final do ano passado já tinha ouvido uma negativa do clube russo, agora vê com bons olhos esta negociação, até porque o próprio Zenit acaba de contratar um outro zagueiro para o seu elenco e para avançar nessa negociação, o Palmeiras fica de olho também na própria compra do Zenit de John, que estava no Red Bull Bragantino, mas o Alviverde tem 22% desta negociação. 20% do passe do jogador e mais 2% do mecanismo de solidariedade da FIFA. Então, o Palmeiras irá receber um pouco mais de 4 milhões de euros por esta operação envolvendo o Red Bull Bragantino, Zenit, na ida do John para o futebol europeu. Nas últimas conversas que o Palmeiras teve com a diretoria do Zenit, o Verdão ouviu que a equipe russa gostaria de receber pelo menos 12 milhões de euros pelo Nino. Ou seja, numa matemática fria, o Palmeiras já tem 1/3 garantido, que é exatamente este valor da venda do John para fazer o investimento. E aí, entre muitas aspas, é claro, só teria que tirar 8 milhões de euros do seu cofre para avançar nesta negociação. Momento fofoca, né, Lelê? O Nino começou a seguir a Leila nas redes sociais, então a torcida palmeirense já fica muito animada com essa possibilidade, mas sim, o Palmeiras tenta ainda neste mês fazer esta contratação. Ainda é uma situação muito inicial, mas o Verdão tenta avançar nas tratativas com o Zenit. Mesma situação continua também com o John Arias. O Palmeiras já encaminha um acerto com o staff do jogador na questão salarial, tempo de contrato, para só depois da confirmação do staff do atleta conseguir chegar a um denominador comum com o próprio Wolverhampton. E hoje o presidente do Fluminense concedeu uma entrevista alegando que eles têm sim a ideia de exercer a prioridade do retorno do John Arias ao Fluminense. No entanto, o próprio Montenegro afirmou que não sabe os valores que estão sendo negociados entre Palmeiras e Wolverhampton, mas que ele tem um planejamento montado para poder exercer essa preferência. Só que na sequência, o próprio Montenegro afirmou que não pode garantir que o clube carioca vai exercer o poder da prioridade. Então o Palmeiras continua negociando, continua tentando a contratação do John Arias. Se o Fluminense exercer a prioridade, aí não tem o que fazer. O jogador volta à equipe do Rio de Janeiro. Caso contrário, o Palmeiras pode sim contratar o John Arias e continua com boas expectativas financeiras para vencer o próprio Fluminense nesta concorrência. Já com relação a Andreas Pereira, diagnosticado com trauma no ombro esquerdo, ele ficará cerca de 3 a 4 semanas afastado dos gramados. O Palmeiras trabalha para liberá-lo pelo menos até o derby do dia 8 de fevereiro na Neoquímica Arena.